Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa leitura semanal da Bíblia. Todo domingo a gente se encontra aqui para ler juntos o trecho da Bíblia. Estamos começando hoje o sétimo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, o livro de Juízes. Pegue sua Bíblia e vamos continuar de onde a gente parou. Caso você não saiba, nós estamos lendo a Bíblia ao vivo, desde o começo, desde Gênesis lá. Acompanhamos a galera que estava lá reclusa no Egito, saíram, enfrentaram tudo até chegar na Terra Prometida, e agora nós estamos vendo o que sucede lá, né? Moisés levou o pessoal até a beira do rio, Samuel entrou com eles lá no... Samuel não, Josué entrou com eles lá na Terra Prometida, e aí conquistaram as cidades, repartiram, e agora a gente vê o que acontece agora, né? Terminamos o outro livro recentemente, que foi o livro de Josué, né? E ele veio a falecer, e começamos agora o livro de Juízes. Capítulo 1. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei essa terra em sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Tá? Então, tipo assim, Deus deu a terra de herança para eles, falar, é seu, vai lá e guerreia que eu tô contigo. Ele não falou, toma, embrulhadinho. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas os seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Né? Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, feriram a fio de espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram e pelejaram contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriat Arba. E feriram a Cesai, a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e tomar-lhe, darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Eles eram um pouquinho parente. Eles eram um pouquinho parente, eu acho, naquela época. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento e Caleb disse: que é que tens? Eu acho que a gente já deu essa parte. Dá-me uma bênção, me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes de água superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá. Oi, princesa. Ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate. E totalmente a destruíram, e chamou o nome da cidade de Ormá. Porque eles destruíram a cidade, mataram todo mundo, eles podem chamar do que eles quiserem. Tomou mais Judá Gaza. Gaza já é complicado, a faixa de Gaza ali. Com o seu termo, e Ascalon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém antes. Os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles.
E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe dissera: Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de misericórdia, assim como eles fizeram com a Rábila. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. E então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem de Taanaque, com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares de sua jurisdição, nem um monte de lugar aqui. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com eles em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com eles e foram tributários. Tampouco não expulsou um monte de gente, os amorreus também, os amorreus ficaram lá. Eles foram absorvendo uma galera que era de boa. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal e Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordos com os moradores dessa terra. Antes, derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel, o povo, levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido do povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois que Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo de sua herança, em Timate-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais que tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais existir diante de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes, prostituíram-se após outros deuses, e adoraram eles depressa, e se desviaram do caminho para onde andaram seus pais, e obedeceram obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E estava tudo escritinho, ó. Não faz isso, faz isso. Se você fizer isso vai dar ruim, eu vou matar todo mundo. O pessoal fala, já estamos aqui mesmo, na terra prometida, Gozolândia. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como um juiz, e o livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiram e os afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que a seus pais, andando após outros deuses, servindo-os,
adorando-os, nada deixavam das suas obras nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Né? Vocês não cumpriram a sua parte, então eu não vou cumprir a minha, vocês que se lasquem. Para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram para neles andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônicos e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Oh, meu Deus, eu estava doidão. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra esse cara aí, que tem o nome mais esquisitão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que esses caras são uns arrombados, né? Meu Deus. Tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E tomaram as cidades das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes e a sua coxa direita. E levou aqueles presentes a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens das esculturas que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhes assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou em uma sala de verão que o rei tinha para si, onde estava sentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a coxa direita e lhe cravou no ventre. Eu tenho uma mensagem do Senhor para você. O que é? Caralho. Então Eude estendeu a mão esquerda e tralalá, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura
encerrou a lâmina, porque não tinha a espada, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe um excremento. Então Eude saiu do pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas. E disseram, sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara na sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e eis ali o Senhor estendido morto em terra. Tudo cagado, né? Que ele enfiou a espada na barriga dele. E Eude escapou enquanto eles demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas e adiante deles. E disse-lhes, segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele e tamaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. E assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois deles foi Sangrar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer merda porque eles eram um bando de cuzão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Né? Sempre que, tipo assim, Deus levanta um cara para guiar eles para a vitória. Esse cara morre e fala, bom, o profeta morreu, vamos para Baal. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, olha, uma mulher. Sabia que tinha mulher profetisa? Que bem louco. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu ordem, dizendo, vai e atrai a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti o ribeiro de Quizon e Císera, capitã do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Não, eu não vou sozinho. E disse ela, certamente eu irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher, tá inclinadinha aqui, acho que é para a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com eles. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Oabe, sogro de Moisés, Obabe, né? E tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Císera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu de diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor e 10.000 homens após eles, e o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque.
E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército de Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, até que não ficasse um só. Porém, Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber Queneu, porquanto havia paz entre Jabim e o rei de Hazor e a casa de Eber Queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier te perguntar: Há aqui alguém? Responderás então: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e a lançou mão de um martelo. E chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele, porém, num profundo sono, de já muito cansado, assim morreu. Eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E foi ela, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até exterminaram até, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E cantou Débora a Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel, nos dias de sangrar. Filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. E se escolhida deuses novos, e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, o escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre as jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelos caminhos, falai disto. Donde se ouve estrondos dos flecheiros, entre os lugares onde tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoou um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoam. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, ao que restaram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu sua raiz contra Amalaque, e depois te vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cama do escriba. Também os príncipes, os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar, assim também Baraque foi enviado ao pé do vale, na divisão de Rubem. Foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos, nas divisões de Rubem tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, porque se deteve nos navios, Asser se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. Zebulon
é um povo que se expôs a sua vida à morte, como também Naftali, na altura do campo, vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto das águas de Megido, não tomaram despojo de prata, desde os céus pelejaram até as estrelas, desde onde dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon nos arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, à força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, e o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, severamente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu a ele, leite lhe deu, em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu na sua mão esquerda e o martelo dos trabalhadores na sua direita, e matou a Císera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pegou e atravessou na fonte. Entre os seus pés se encurvou e caiu, e ficou estirado entre os seus pés, se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade, por que tarda a vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das damas responderam, e até ela respondia a si mesma, porventura não repartiriam os despojos, uma das duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de estofos coloridos, bordados de ambos os lados, como despojos para os pescoços? Assim, ó Senhor, pereçam todos os inimigos, porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Porém, adivinha, os filhos de Israel fizeram o que era mal ao Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo as mãos dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campos e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grandes multidões que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. E tudo isso aqui foi avisado por Josué. Se vocês fizerem merda, não adianta. Se vocês plantar um campo, vão vir o pessoal vai destruir tudo. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse assim, diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito, eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa de servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todo quanto vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e a vós eu dei sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, não nos destes ouvido, mas não destes ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Mas apareceu um anjo, falando, e aí, mano, bom, eu sou um anjo, Deus mandou falar que ele está com você. Aí ele fala, mas se ele está comigo, por que todas essas coisas estão acontecendo?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Engraçado, né? Eles fazem os bagulho errado e culpa Deus. O Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com o que eu livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou o Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de oferta, e pães ázimos de um efá de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre essa penha, e derrama-lhe o caldo. Assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Então subiu fogo da penha e consumiu toda a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor, face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Imagina Deus falando: vai lá que você não vai morrer. Você fala: tá todo mundo fodido. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ali ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar, forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás de holocausto com a lenha que lhe cortará do bosque. Então Gideão tomou 10 homens entre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, por edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que ele morra. Derrubou o altar do Baal e cortou os bosques que estavam ao pé dele. Joás disse a todos que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Tipo assim, ó, vocês estão putos porque ele derrubou o altar do Baal? Ele não falou nada. Fala pro Baal vir aqui e falar: eu não curti que você derrubou o meu altar lá. Por isso, naquele dia, chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Isso deve ser foda, né? Tipo, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou um mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Asser e a Zebulon, a Naphtali, que saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has
livrar Israel por minha mão, como me disseste, eis que eu porei um velo de lã nele. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como me disseste. O anjo apareceu na frente dele, tacou fogo no holocausto lá, tudo. E ele não acreditou. Acho que. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça d'água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça provar com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja orvalho. Tá querendo demais, hein? Pô, Gideão. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outreiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Né? Tipo, tem muita gente com vocês, se invadir lá com tudo isso, eles vão falar, também nós estava lá, né? Aí como que perde, né? Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda tem muita gente, ainda há muito povo. Não, 10.000 ainda é uma galera, Gideão. Manda essa galera embora aí e tal. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. É tipo, isso aqui é a galera que vai efetivar com ele lá no exército. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer um que lamber as águas com a sua língua, como lambe um cão, este porá à parte. Como também todo aquele que se abaixar e ajoelhar e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou e se ajoelhou para beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais retirem cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a outros homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 reteve. E estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhes disse, levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, purá ao arraial, e ouvirá o que dizem, e então, fortalecidas as suas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço, purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidões. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e o transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse, não, não é isso. Outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo esse arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou.
E voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um em suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Eles eram bem pleonásmicos, né? Eu vou entrar lá e fazer tal coisa. E assim que eu entrar lá, eu vou fazer tal coisa. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis trombeta ao redor de todo o arraial. E direis: Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram a trombeta e quebraram os cântaros que tinham em suas mãos. Assim, assim trocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros que tinham em suas mãos esquerdas, as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou as espadas de um contra o outro. E isso em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-Sitá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou um mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bará. E também o Jordão convocado, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhe as águas até Bet-Bará e o Jordão. E prenderam aos 2 príncipes, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no largar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Caralho. Bom, pessoal, eu vou encerrar a leitura por hoje, tá? Semana que vem a gente continua, e eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando, eu estou descobrindo coisas incríveis sobre a história da Bíblia e estou vendo como é que eram as coisas antigamente. E lembrem-se, né? Lembrem-se, guardem as leis do Senhor, porque quando você quebra as leis do Senhor, pode dar merda. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Nós estamos no capítulo 8 do livro de Juízes e está sendo sensacional, né? Como eu sempre falo, agora é só ir lá e colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Leiam a Bíblia. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.